O escritor C.S. Lewis diz algo muito interessante. Algumas das manifestações da misericórdia de Deus em minha vida foram através de nãos. É muito interessante a gente pensar nessa reflexão quando a gente se coloca no lugar de um pai, né? Você que é pai de criança pequena, você que já é um pai que criou seus filhos, ou você que não é pai, mas sabe como pais e mães amam seus filhos incondicionalmente. E de alguma forma manifestam o seu amor com carinhos, com abraços, mas muitas vezes também esse amor é manifestado com um não. Muitas vezes esse amor é manifestado com uma resposta que a criança não espera, que o filho não espera. Muitas vezes esse amor, essa graça dos pais é manifestado de uma forma que o filho queria uma outra resposta, queria ser ouvido e você responde com silêncio. Eu estava pensando nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo e todos nós como pais estamos se adaptando a esse tempo, né? E uma das coisas que nós fizemos em casa já há algum tempo é criar uma rotina para o Tito, né? A gente criou uma rotina diária para que ele pudesse ter as suas atividades, os seus afazeres. E é muito interessante porque ele levanta pela manhã e nós escrevemos algumas coisas, uma rotina leve, mas necessária, né? E a gente como pai entende que é importante para ele isso, para a disciplina, para ele crescer, para ele continuar aprendendo. Então ele levanta pela manhã, ele tem que escovar os dentes, depois ele tem que tomar café, depois do café ele ajuda nos afazeres de casa, depois a gente lê a Bíblia junto, a gente ora e ele tem um tempo livre. Mas é interessante que sempre, quase a maioria das vezes, quase todos os dias, ele sabe que essa rotina é assim, mas ele levanta pela manhã e ele diz: papai, me dá o celular. Eu falo: filho, agora a gente vai tomar café. Ele diz: tá bom, mas me dá o celular. Eu falo: filho, agora a gente vai fazer os afazeres de casa, a gente vai, né, realizar o serviço aqui em casa. Papai, mas deixa eu brincar. Eu falo: agora a gente vai orar junto, né? De alguma forma, a resposta dele, o que ele deseja, não é aquilo que a gente sabe que é melhor para ele, porque a gente tem uma noção ampla da história, a gente entende todo o fundamento do que vai acontecer na vida dele no futuro, porque nós vivemos isso. Mas ele não. Se você perguntar para ele como filho, ele vai dizer: eu só queria jogar meu celular agora, né, nesse momento. Eu trago essa ilustração para a gente poder se colocar também no lugar de filhos, né? E talvez olhar para Deus como nosso Pai. E aí nesse momento, nesse tipo de relacionamento, a gente percebe que muitas vezes todas as vezes, Deus tem a noção enorme, ampla da história, e nós não entendemos muitas vezes a sua resposta. O seu não, a sua resposta de silêncio, a sua resposta que é diferente daquela que nós esperamos. Isso acontece no texto de Jonas, esse Deus de misericórdia que manifesta as suas respostas, a sua graça na vida de Jonas, de um jeito que às vezes as pessoas não esperam. É isso que acontece nessa história que eu quero compartilhar com você do livro de Jonas. A gente vai ler o capítulo 2, mas antes eu queria introduzir um pouquinho sobre o que o livro está falando, né? O livro de Jonas conta a história do profeta Jonas. O profeta Jonas foi chamado por Deus para ir pregar a cidade de Nínive. E a cidade de Nínive fazia parte do Império Assírio, que era inimigo do povo de Israel. E aí está o grande problema para Jonas. Como eu vou pregar para uma cidade, pregar sobre arrependimento, pregar a palavra de Deus para uma cidade que me oprime, para uma cidade que oprime meu povo, para uma cidade que eu não gosto desse pessoal também, eu não quero fazer bem para eles. Por mais que Deus está pedindo, eu não quero fazer isso. E Jonas, então, oposto à vontade de Deus, ele vai para o outro lado, né, para Tarsis. Ele pega um barco que tinha ali disponível, que ia para a cidade de Tarsis. A cidade de Tarsis era praticamente o oposto da cidade de Nínive. Mas é interessante que no meio do caminho, quando Jonas está ali no meio do mar e as coisas estão acontecendo, uma tempestade toma conta daquele mar, daquele pedaço ali, onde todos os marinheiros, todos os tripulantes daquele barco se desesperam e oram para os seus deuses, pedindo misericórdia para eles, mas nada acontece, a tempestade só aumenta. E o texto diz que Jonas vai descansar, vai dormir, porque para ele tudo isso, ele já sabe mais ou menos o que está acontecendo. E aí lembram: opa, tem um rapaz lá, deitado, dormindo, o que você está fazendo aqui, cara?
E Jonas responde: não, na verdade eu estava indo para um lugar, mas Deus direcionou para outro. Mas quem é você? E aí ele tem que explicar a história toda. E ele diz: olha, vocês só tem uma saída, me joguem do mar. E aí os marinheiros ficam: poxa, mas se esse Deus é tão grande ao ponto de causar essa tempestade, imagina se a gente jogar ele para o mar. Eles têm medo, mas eles também têm medo de morrer, de continuar na tempestade. Então eles vamos arriscar esse negócio. E eles jogam Jonas no mar. E aqui começa a história que eu quero compartilhar com você. Jonas capítulo 2, quando Jonas é lançado ao mar. E a oração de Jonas diante disso. Então Jonas, no capítulo 2, o texto inicia dessa forma. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. E disse, e assim é a oração de Jonas: em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Alguns pontos interessantes para a gente começar esse texto aqui. Primeiro, o texto diz que Jonas orou dentro do peixe. Mas quando você analisa a oração e vê que ela foi construída de uma forma poética, de uma forma lógica, de começo, meio, fim, você percebe, mas como Jonas escreveu tudo isso dentro do peixe? E aí alguns estudiosos vão dizer que não, que na verdade a oração foi escrita depois. O próprio Lutero vai dizer que a oração de Jonas, ela foi escrita em algum momento depois que ele saiu do grande peixe. Mas é interessante que o próprio Lutero diz: todavia, todas as palavras relatadas nessa oração, que foram organizadas posteriormente, são palavras que foram ditas por Jonas naquele momento. São palavras e pensamentos do profeta enquanto ele está passando por aquela aflição de ter sido lançado no mar e de parar dentro de um grande peixe. Mas é interessante porque Jonas começa a contar a sua oração de forma organizada e ele está olhando para o fim, ele já está no final e olhando para o passado, ele está olhando para o que aconteceu anteriormente a ele. Então ele ora e a sua oração é interessante porque ele diz que a oração dentro do peixe, ele fala que no seu desespero ele clamou pelo Senhor e o Senhor respondeu. Ele fala ele usa os verbos de respondeu, de ouviu no sentido passado. O que isso significa? Que isso é muito parecido com as nossas histórias, com a nossa vida, né? Quando você passa por uma dificuldade, quando nós passamos por situações difíceis na vida e a gente passa, a gente vence, a gente conquista, a gente se livra daquilo. De repente você olha para trás e você tem uma lembrança daquilo. Se eu te perguntar alguma história difícil da sua vida, você vai me contar como Jonas contou essa história aqui. Com começo, com meio e com final. Mas só você sabe os sentimentos que você viveu dessa história naqueles momentos. Sentimentos que foram e voltaram. Sentimentos de desespero, de repente você sente um pouco mais feliz, você sente que Deus está te ajudando, mas de repente você se sente mal de novo, você amanhece ruim, você amanhece mal. Essa é a realidade de Jonas, que esse texto aqui não está relatado totalmente os detalhes da vida dele, mas é isso que está acontecendo aqui nesse texto, nessa oração sincera de Jonas. Mas eu quero dizer para você, assim, trazendo essa realidade para nós, que é interessante que ele diz: em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. E aí há um espaço de tempo aqui que o profeta não detalha, porque se ele está contando uma coisa que ele viveu no passado e ele está construindo uma história, na construção da mente dele, pós a história aconteceu, ele diz: olha, eu no meu desespero, e ele clamou ao Senhor e o Senhor respondeu. Esse espaço do momento em que ele se desesperou e clamou, para o momento que o Senhor respondeu, onde tirou ele do peixe, são 3 dias. 3 dias que Jonas ficou dentro de um peixe. 3 dias que ele tinha sido lançado e ficou por ali. O que isso quer dizer para nós? É que diante das nossas dificuldades, diante dos nossos problemas, diante das lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, existe às vezes o espaço de tempo. E você talvez esteja vivendo justamente dentro desse espaço de tempo. E é difícil para nós enxergarmos dentro desse espaço de tempo o que Deus está respondendo ou fazendo.
Como Jonas conseguiu só enxergar depois, mas o profeta está escrevendo isso para mim, para você, para lembrar a gente de que momentos difíceis da nossa vida, momentos de desespero e angústia, lembre-se, Deus está respondendo. O profeta está dizendo aqui que Deus estava respondendo e ouvindo as suas orações antes mesmo de ele sair do peixe. O que o profeta está nos ensinando é que quando a gente clama por desespero, pela dificuldade que estamos passando, Deus responde, mas às vezes a resposta de Deus, a forma que Deus ouviu, não é a forma que nós esperamos. Jonas queria que Deus salvasse ele do mar, e Deus enviou um peixe. E ele ficou 3 dias dentro desse peixe, refletindo, pensando, desesperado, ora agradecendo. O texto vai mostrar isso. Mas o que eu quero mostrar para você e trazer essa aplicação para nós é que em muitos momentos da nossa vida, momento que talvez você esteja vivendo nessa hora, é um momento como o de Jonas naquele momento, que detalhes do presente só são realidades na sua vida. Só faz sentido para você, só você está sentindo isso. Mas Deus está respondendo e ouvindo as nossas orações. Como? Diante de uma pandemia que a gente vive, por exemplo, como Deus está respondendo? O que nós esperamos? Nós esperamos que Deus faça um milagre amanhã, que as coisas se resolvam e acabe tudo, que de repente surja essa vacina e Deus abençoe os cientistas para isso de alguma forma, que tudo isso se resolva hoje, agora, de uma forma sobrenatural. E aí nós oramos para Deus pedindo: Senhor, alcança aquele coração que perdido, aquele coração que é orgulhoso, que estava distante do Senhor, aquele meu amigo, eu tenho orado por ele há tanto tempo, e de repente numa pandemia, ele reconhece a sua fraqueza, a sua limitação e se volta para Deus. Talvez você que está assistindo esse encontro nessa hora, ouvindo essa palavra, é alguém que foi quebrantado por causa do momento da pandemia. Às vezes a gente pode ter orado por nossas famílias: Senhor, restaura minha família, restaura a família do meu amigo, restaura essa família que eu tenho orado há tanto tempo. E de repente, dentro da pandemia, se encontra uma oportunidade de deixar um pouco as rotinas de lado, e a família está ali, repensando a forma de viver junto, porque não tem mais a rotina de ficar longe um do outro. Entende? De alguma forma, esses momentos de dificuldade que parecem que Deus não está falando, Deus está respondendo, mas talvez não é da forma que nós imaginamos. Talvez você que esteja vivendo ou viveu um momento de luto, e quando você olha para esse momento e você diz: Senhor, eu pedi a cura sobre isso, pedi a restauração dessa vida, e essa vida se perdeu. Mas a gente não para pensar que talvez a cura realmente aconteceu, mas uma cura desse corpo pecador, como eu e você um dia vamos ser curados, e os nossos olhos vão se fechar para este mundo e vão se abrir para a eternidade. Deus curou, mas talvez não foi da forma que nós esperávamos. De alguma forma, de algum jeito, Deus está respondendo e ouvindo as nossas orações. É isso que Jonas está trazendo. Mas o segundo ponto é o versículo 3 que eu quero ler com você, que esse Deus de misericórdia, ele realinha os nossos caminhos. Olha o que o texto diz. Versículo 3 de Jonas 2. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou e as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. É interessante porque existem alguns verbos aqui que a gente precisa destacar, que revelam de quem Jonas está falando. Ele fala no versículo 3, jogaste-me. Ele fala no finalzinho do 3, as tuas ondas. Ele diz no versículo 4, eu fui expulso da tua presença. O que Jonas está dizendo aqui é que o seu momento de aflição foi permitido, foi causado por Deus. E talvez nesse momento surja um questionamento para nós, né? Mas como? Como um Deus que é misericordioso, como um Deus que diz que ama,
faz sofrer esse filho que ele ama. Talvez o questionamento que fica é se Deus é sadomasoquista, ele tem prazer em ver o sofrimento dos seus filhos, de quem ele ama. O Jonas vai responder isso quando ele reconhece que Deus foi o que causou o seu sofrimento e a sua angústia naquele momento. Quando ele termina o versículo 6, dizendo: mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti e ao teu santo templo. O Jonas olha para esse momento que ele entende que foi Deus que pôs ele ali naquele mar e pôs ele ali naquele peixe. Claro, diante das consequências e escolhas que o próprio Jonas tinha feito. Mas ele para nesse momento e ele lembra que através disso, ele lembrou do Senhor. Eu lembro de uma história de um jovem que me procurou algum tempo atrás. Um jovem que, seus 25 anos, rapaz saudável, bem quisto, crescendo no trabalho, ganhando seu dinheiro, talvez um tipo de sucesso que muitos com mais de 35, 40 estão esperando ter. Esse jovem com isso tinha sua independência, sua liberdade, mas de repente ele é pego por um acidente de percurso que muda essa história. Ele tem que deixar o trabalho, aquilo que ele mais amava, aquilo que trazia todo esse vigor para ele, e esse jovem vê seu chão sendo retirado da vida dele. Mas é nesse momento, onde o chão se retirou, onde a aflição ali apareceu, que ele lembra de Deus. Ele lembra que ele servia ao Senhor, mas que ele servia mais ou menos. Ele lembra que existe uma palavra que ele pode ler, buscar e transformar o seu coração. Ele lembra de orar, ele lembra de ler alguns livros, ele lembra de pessoas que cuidaram da vida dele no momento onde ele estava limitado. Esse jovem lembra de Deus. E não é assim na nossa vida, gente. De alguma forma, diante dos nossos sofrimentos, angústias, não é um momento que muitas vezes a gente lembra de Deus. Momentos onde a gente questiona, é verdade. Momentos onde é muito difícil, e Jonas está expondo isso aqui, o seu sentimento de dor. Mas é um momento onde a gente só tem Deus. Porque a gente não consegue achar respostas em outros lugares. E de repente a gente lembra, existe um Senhor. Nessa pandemia, quantas pessoas têm lembrado de Deus? Quantas pessoas seguiam a sua rotina e o seu status, o seu trabalho, tudo aquilo era importante para ele, que ele nem pensava em Deus. E de repente as pessoas estão postando nas redes sociais, só Deus para fazer um milagre nesse momento da pandemia. Só Deus para fazer alguma coisa, só Deus para abençoar nosso país diante dessa polarização política. Enfim, nesse momento difícil é onde nós lembramos de Deus. Momentos da sua vida, momentos difíceis do seu coração, momentos que Deus permite que a gente passe, mas que de alguma forma nos levam de volta para o propósito dele. Mas um terceiro ponto que eu quero destacar com você é a partir do versículo 8, que Deus, esse Deus de misericórdia, ele nos desafia a confiar nele. Olha o que acontece. Versículo 8. Jonas está orando e ele diz: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. É importante ressaltar algo nesse texto, que na versão original hebraica, a tradução Almeida vai traduzir isso de uma forma mais literal. O texto vai dizer que aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam o Deus que lhes é misericordioso. Esse pronome lhes, que está na versão original, é traduzida pela versão Almeida, mas algumas versões não traduziram esse lhes, esse pronome. Mas é um pronome importante, porque justamente ele dá sentido a algo interessante. Aqueles que desprezam o Senhor, aqueles que abandonam Deus por causa da idolatria, abandonam esse Deus que lhes é misericordioso. Sabe o que Jonas está dizendo? Que Deus é misericordioso também com aqueles que são idólatras. Deus é misericordioso com aqueles que são pecadores. Deus é misericordioso com aqueles que estão longe de Deus.
E aí talvez você pergunte, poxa, que legal, Jonas então entendeu o propósito da coisa, ele está sendo mais misericordioso com as pessoas que são diferentes dele. Não, porque na verdade, Jonas, quando ele vai para Tarsis, ele vai para uma terra justamente cheia de ídolos. Ele vai para uma terra onde havia, além de ídolos de estátuas levantadas a deuses, ali havia deuses dentro dos corações. Sexo, dinheiro, corpo, vaidade, trabalho. Tudo isso era o que havia em Tarsis. Quando Jonas decide dizer, Deus, eu não vou para onde você está me mandando e eu vou para Tarsis, é como se Jonas dissesse, Deus, eu não vou mais reverenciar o Senhor, eu vou para um lugar que eu vou viver a minha vida com o meu jeito. E quando Jonas ora isso aqui nesse texto, ele está dizendo, o Deus que lhes é misericordioso, porque Deus foi misericordioso também para com ele. Você sabe o que Jonas está fazendo aqui? Jonas está olhando para trás e o plano de fundo dele é o plano de Gênesis. Jonas está olhando como o homem é pecador, como o homem se distanciou de Deus lá em Adão. Quando ele decide romper esse relacionamento com Deus e seguir a sua vida, da sua forma, do seu jeito. E esse vazio do relacionamento que o homem tinha para com Deus, o homem começa a tentar substituir com ídolos. Com o dinheiro, com o corpo, com os prazeres, com o trabalho, com a rotina. Ele vai tentando encher o seu coração com esses ídolos para tentar substituir esse vazio que só é preenchido por Deus. Mas Jonas aqui também está olhando para o futuro. E ele está tendo uma visão profética. Porque ele está olhando para Jesus, vendo que Jesus na cruz dá a possibilidade de a misericórdia de Deus alcançar a todos que são idólatras, a todos que são pecadores, a todos que seguiram um caminho oposto ao caminho de Deus. Todos esses têm a chance em Jesus de ser agraciados por essa misericórdia. E você que está acessando esse encontro aqui, que está assistindo essa palavra, e que talvez olhe e diga, eu sou alguém assim, distante de Deus. Eu estou aqui hoje porque a pandemia me trouxe aqui. Eu estou aqui porque eu estou sofrendo, porque eu perdi alguém. Eu estou aqui porque eu perdi meu emprego. Eu estou aqui porque eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Esse Deus é um Deus de misericórdia também para você. É isso que Jonas está trazendo aqui. A graça de Jesus que traz misericórdia para todos nós, pecadores. Mas aí ele continua no versículo 9 dizendo, então, diante dessa misericórdia, eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Então Jonas encerra a sua oração, mas lembrando que essa oração que foi escrita depois de sair do peixe, é uma oração que ele organizou poeticamente para relatar tudo o que ele pensou dentro do peixe. E dentro do peixe, ele compreendeu as suas tribulações, ele entendeu que Deus estava ouvindo, estava respondendo suas orações, mesmo que não era como ele pensava ou queria. Ele começou a ficar ali 3 dias conversando com Deus, e ele se encontra, ele percebe o seu pecado, ele percebe a sua falha, mas ele percebe a misericórdia de Deus. E essa misericórdia, essa graça que ele olhou para trás, o homem pecador, mas olhou profeticamente para frente, para Jesus Cristo como misericordioso para a vida dele. Quando ele entende essa misericórdia, ele diz, então Senhor, eu confio em Ti. O Deus misericordioso nos ensina e nos desafia a confiar nele. E confiar não é só falar. Confiar não são palavras. Senhor, eu confio em Ti. Confiar é ação. Jonas aqui diz que ele vai oferecer um sacrifício dentro do peixe. Eu vou oferecer algo a Ti, Senhor. O que eu prometo eu vou cumprir, porque a salvação vem do Senhor. Eu reconheço, porque essa misericórdia me alcançou. Confiar é reinventar-se. Porque se confiar é ação, se confiar em Deus é eu dar um passo em direção a algo, o que eu olho para esse texto de Jonas dentro do peixe é como se ele dissesse, Senhor, eu não sei quando eu vou sair daqui. A gente sabe que foi 3 dias, mas Jonas não sabia se ele ia continuar 3 dias, 4, 5, um mês. Ele não sabia se ele ia ter alimento ou não. A Bíblia não conta aqui, mas ele, pelo que parece, não passou fome. Não passou sede, mas se passou, ele suportou. Alguém deu um suporte para ele. Quem? O Deus misericordioso que respondeu e ouviu as orações antes de tirar ele do peixe. O que eu quero te dizer é que confiar é se reinventar.
nesse tempo difícil, nesse tempo de mudanças, nesse tempo que a gente está pensando o que fazer e esperando algo acontecer, vir essa cura de vez, a gente poder voltar à vida normal. Talvez o que Deus está nos propondo essa é a vida que vocês precisam viver agora, porque é com ela que vocês vão aprender sobre a minha misericórdia. É com ela que vocês vão aprender a confiar em mim. E confiar é dar um passo em direção, não é só palavras. Se confiar é dar um passo em direção, se reinventar é dar um passo em direção à confiança.